amigos, olá irmãs, irmãos, uma alegria poder estar aqui com você e abrindo a Bíblia Sagrada. Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma pequena palavra a respeito do livro do profeta Isaías, profeta messiânico, chamado o profeta do Evangelho. Para quem eventualmente não teve ainda a oportunidade de adentrar um bocadinho o livro do profeta Isaías e não leu ainda algumas coisas a respeito, se é que alguém que está nos ouvindo possa ainda não ter lido alguma coisa a respeito do profeta Isaías, ele é um profeta judeu que profetizou principalmente para o Reino do Sul. O Reino do Sul, depois da divisão, depois da morte de Salomão, foi dividido o Israel, as 12 tribos, em dois reinos. O Reino do Norte foi liderado por Jeroboão, que foi um rei realmente que teve muitos problemas, um idólatra, um rei que realmente não enalteceu o nome do Senhor. E o Reino do Sul é reinado por Roboão, que compunha-se de duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e o Reino do Norte das outras demais 10 tribos. O profeta Isaías é levantado por Deus numa época em que ele conseguiu ver o povo de Israel, as tribos do norte, debaixo do cativeiro assírio. Os assírios invadiram por conta do pecado de Israel, que foi tremendo. Israel tinha como capital Samaria, o reino do norte, e o reino do sul tinha como capital Jerusalém. E a Bíblia própria relata, no capítulo 1, no versículo 1 do livro do profeta Isaías, minha Bíblia está aberta aqui no livro de Isaías, como que Isaías trabalhou. Capítulo 1, verso 1 diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, rei, Jotão, rei, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então ele mesmo coloca aqui os 4 reis a quem ele serviu, a quem ele realmente operou o ministério profético. A sua esposa também era chamada de profetisa. Não se sabe se é porque ela profetizava ou numa gentileza, tipo esposa de profeta é profetisa, mas ela era chamada de profetisa. Então a sua casa era uma casa dedicada ao Senhor. E Isaías era um homem culto, um homem que conhecia muito, mas muito mesmo, das letras da época. A par disso, ele era um poeta, um homem que usava realmente a poesia de uma forma muito linda, ele era muito elegante, muito nobre no falar. E, acima de tudo isso, ele era um profeta de Deus. O livro do profeta Isaías não é uma visão simplesmente dele, mas é uma visão que ele recebeu de Deus. Isaías também era um nobre. Isaías era filho do irmão do rei Uzias. A Bíblia diz que seu pai se chamava Amós. E ele, como sobrinho do rei, ele tinha realmente uma distinção, ele tinha realmente uma nobreza, e ele tinha um aculturamento e um preparo diferente de quase todos os homens que viviam na sua época. E ele, na realidade, trata de uma forma especial. Ele foi chamado por Deus para trazer uma palavra orientadora, uma palavra poderosa, uma palavra profética, e ele tem um estilo próprio, pessoal, único. A forma como o profeta Isaías se dirige, ele sempre deixa claro a sua marca. Há alguns historiadores, há alguns antropólogos, há alguns teólogos que entendem que o livro do profeta Isaías não foi escrito por uma só pessoa, porque identificam nele 3 partes distintas. Mas nós podemos notar aqui que ele, na realidade, ele é usado por Deus, ele é usado pelo Espírito Santo. Ele traz uma mensagem para o povo de Judá, e em alguns momentos para o povo de todo Israel, para as 12 tribos, mas quase que sempre para as 2 tribos do sul. E ele traz uma mensagem inspirada por Deus. O livro de Isaías é como se fosse uma mini-bíblia, uma bíblia minúscula. A Bíblia tem 66 livros, né? Nosso estudo de bibliologia mostra para nós os 39 livros do Velho Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. Se nós formos olhar, e nós temos na Bíblia também aquele interregno entre o Novo e o Velho Testamento, e foi o momento em que o Senhor silenciou a profecia,
que é mais ou menos de uns 400 anos, onde existe aí a colocação do povo de Israel, quando a madre profética de Deus se calou, e eles na realidade, boa parte do tempo se aproximaram de Deus. Foi a época dos Macabeus, que obviamente não vamos conversar sobre esse assunto aqui agora. Mas também não queria dar uma palavra para você nessa fita de bibliologia e nem tampouco uma palavra extremamente teológica. Eu gostaria de falar para você evangelisticamente, porque o profeta Isaías é um profeta evangelístico, é um profeta do Evangelho. Mas de qualquer forma eu fiz essas considerações para você poder me acompanhar nesse arrazoado do livro do profeta Isaías. O profeta Isaías começa fazendo um trabalho especial no capítulo de número 6, ele identifica o início do seu ministério. Ele fala assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Ele começa então dizendo aqui exatamente quando o profeta Uzias morre e dá lugar, vamos voltar aqui para o capítulo 1, para não ficar nada assim como se eu tivesse buscado num livro paralelo, mas estou pegando aqui na Bíblia, quando o profeta Uzias morre e o seu filho Jotão assume o reinado. E ele então começa a ser usado por Deus para profetizar. Ele é usado por Deus para deixar claro que os assírios não iriam ser o povo que subjugaria a Judá, como eles fizeram com Israel. Eles não subjugariam o reino do sul, como eles fizeram com o reino do norte. Porque o plano de Deus, a visão de Deus, a mão de Deus, não permitiria que assim fosse. Mas ele leva bom tempo aqui explicando para eles que haveria também um cativeiro para o reino do sul. Haveria um cativeiro que não seria o assírio, mas seria o babilônico. Então o profeta Isaías está imerso aqui nessa condição. Os primeiros 39 capítulos, interessante. Nós poderíamos fazer uma analogia com o Velho Testamento, com os 39 livros do Velho Testamento. E ele traz para nós aqui a profecia do advento do Messias. Ele deixa claro que o reino, após ser subjugado, ele vai ser realmente abençoado quando o Messias vier. O capítulo 6 fala da consagração dele como profeta. O capítulo 7 já começa a trazer profecias contra Israel e contra a Síria. O capítulo de número 8 fala sobre a ruína dos reinos de Israel e da Síria. E aí nós vamos tendo realmente o vislumbrar do livro. No capítulo 9, nós vemos uma página, talvez poeticamente, uma das mais lindas da Bíblia. O versículo de número 6 diz assim: Deus usando o profeta Isaías para falar da primeira vinda de Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus lombos. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o frutificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O profeta Isaías começa profetizando exata e pontualmente de onde ele está até a primeira vinda, e ele vai além. E nós vamos acompanhar essa ida além. No capítulo de número 10, as profecias dele continuam agora para as nações. Da mesma forma que ele profetizou lá para a Síria, além de profetizar para Israel, que é na realidade o juízo de Deus sobre esses povos. Aqui agora, no capítulo de número 10, ele começa a falar da ruína da Assíria. E por que ele fala da ruína da Assíria? Para deixar claro que Deus estava usando o exército assírio, o povo assírio, para trazer juízo para o povo de Israel, para as tribos do norte. Mas que, mesmo eles sendo usados para trazer juízo, eles não ficariam impunes, porque o próprio braço do Senhor estaria, na realidade, trazendo ruína para a Síria. Então é esta a profecia. No capítulo 11, ele profetiza o reino do Messias.
Tipo assim, essas dores, tanto de Israel como de Judá, essas dores tanto do reino do norte como do reino do sul, só serão extintas durante todo o desenrolar da história quando houver o reino do Messias. Então no capítulo 11, ele começa a falar que brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Ele começa a falar, é uma forma linda, o tempo não nos permite, essa palavra é uma palavra bem condensada, bem concisa, não nos permite abordar na inteireza o capítulo 11, porque nós temos que chegar no capítulo 66. Mas dá para a gente falar alguma coisinha. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista. Ele está dizendo aqui realmente, se você puder, dá uma ligadinha, uma ligadinha aí na tua Bíblia, se for na Bíblia no celular, ou pega a tua Bíblia escrita, acompanha, faça um estudo no capítulo de número 11, para você ver as bênçãos que serão descritas depois novamente, lá já em cumprimento no livro de Apocalipse. No capítulo de número 12, ele começa a falar da restauração, e aí vem, como ele está profetizando no Reino do Sul, que a Babilônia está então agora vindo para subjugar o Reino do Sul, o Senhor também coloca no ministério do profeta Isaías para dizer, mas mesmo assim, Babilônia agora sendo usada para trazer o cativeiro para Judá e para Benjamim, para o Reino do Sul, ela também não ficará impune, ela também não está acima do meu juízo. Então no capítulo 13, o Senhor usa o profeta Isaías para dizer, haverá também ruína da Babilônia. E ele profetiza aí, capítulo 13, capítulo 14... E aí vem as profecias novamente contra os assírios no final do 13, para o povo de Moabe, que era um povo que sempre estava em guerra com o povo de Israel. E aí vai, contra Damasco. E ele fala dos exércitos dos assírios como era forte, mas que o Senhor estava sempre muito acima dessa mão forte. Profecias contra o Egito, que também tantas e tantas vezes assolou. E ele fala dos sinais de Deus. Ele fala dos cativeiros que os etíopes tiveram, que os egípcios tiveram, a queda da Babilônia. A queda da Babilônia para o povo de Judá era realmente assim, algo que eles precisavam ouvir para saber que o braço do Senhor continuava estendido sobre o seu povo. Que embora o seu povo houvesse pecado, embora o seu povo houvesse dado as costas para o Senhor, embora o seu povo houvesse negligenciado a palavra do Senhor, a lei do Senhor, o mandamento do Senhor, a vida com o Senhor, e escolhido estar servindo a outros deuses, ter cometido o adultério espiritual, ter cometido realmente a idolatria, mesmo assim, o mandamento do Senhor para o Senhor, a fidelidade do Senhor não era jamais olvidada. E de toda forma, essa fidelidade seria pronunciada de toda forma sobre os povos que estivessem vindo contra o povo do Senhor. Então, embora os babilônicos subjugaram as duas tribos do reino de Judá, agora o Senhor fala da queda da Babilônia. E essa queda da Babilônia, ela se transforma da mesma forma como a ruína dos assírios, da mesma forma como a queda dos egípcios, se transforma na realidade como uma analogia dos dois reinos espirituais, não mais agora dos dois reinos de Israel, Israel e Judá, mas dos dois reinos espirituais, do reino das trevas e do reino dos céus. O Senhor, na realidade, sempre olha para o seu povo para abençoar o seu povo, mesmo quando nós estamos fazendo e incorrendo em pecados. O Senhor não desiste de nós. O Senhor olha para nós e fica realmente aguardando para ter um momento exato para salvar o seu povo. Não era vontade de Deus que o seu povo perecesse. Não era vontade de Deus que o seu povo morresse distanciado deles. O Senhor elegeu um povo. O Senhor colocou um povo como seu representante na terra, como seu sinaleiro. E agora então o Senhor mostra que quem foi usado para destruir, para invadir, para desterrar, para levar cativo os homens, agora também sofreriam o juízo. Então no capítulo de número 22, ele fala, no capítulo de número 21, ele começa falando realmente das preparações totais da quebra da Babilônia, da queda da Babilônia. Aí vem os capítulos proféticos
acerca do cerco de Jerusalém, que aqui também vai ter um cumprimento lá em Apocalipse. Não temos tempo para explicar isso. Eu gostaria de me ater na parte evangelística, eu quero chegar rapidinho no capítulo 39. A ruína de Tiro continua no capítulo 23, e aí então ele vai mostrando as promessas de livramento e a ruína dos inimigos do povo de Deus, e um cântico de louvor pela misericórdia de Deus. Será naquele dia, disse o Senhor, capítulo de número 24, verso 21, que os exércitos do alto na altura e os reis da terra sobre a terra serão amontoados como presos em uma masmorra, e serão encerrados em um cárcere, e serão visitados depois de muitos dias, e a lua se envergonhará, e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no monte de Sião e em Jerusalém, e então perante os anciãos haverá glória. O Senhor colocando na realidade o triunfo de Judá, mas já num tempo que nós também estamos aguardando. Vamos um bocadinho para frente, continuamos aqui no livro, capítulo 26, 27, capítulo 28, vem o castigo que Judá sofreu. Capítulo número 29 mostra Judá infiel, mas também fala que o Senhor tem um livramento para ela. Vem como o capítulo 30. Eu estou pulando esses textos, tem páginas lindas aqui, e eu estou fazendo o possível para dar uma puladinha, porque eu quero chegar com você na segunda parte do livro. Para alguns, a terceira. Segunda parte do livro. Capítulo 31 e 32, capítulo de número 33, que fala da restauração de Jerusalém, e fala da Jerusalém realmente que o Senhor vai trazer para nós. Aí começa a colocar no capítulo do 35, a grandeza do reino do Messias. Capítulo 36, o exército dos assírios é destruído totalmente. Aqui se fala do rei Ezequias. Lembra-se no capítulo 1, verso 1, que nós vimos que Isaías serviu a 4 reis, a Uzias, a Jotão, qual mais? A Acás e a Ezequias. E aqui ele vem colocando agora, onde ele mais serviu foi no reino de Ezequias. Aí traz o capítulo 38, a doença de Ezequias, quando o Senhor diz para ele, prepara a tua casa, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E o profeta comunica isso a ele. Quando o profeta está para sair, Ezequias se volta à parede, se lança ao Senhor, conversa com Deus, e o Senhor diz para ele que ele terá mais 15 anos de vida. E o Senhor fala para Isaías voltar lá e avisar a ele que a sua oração foi atendida e que ele terá mais 15 anos de vida. E assim acontece. E aqui termina o capítulo de número 38 e começa o de 39, que fala os embaixadores da Babilônia enviados a Jerusalém e o orgulho de Ezequias. Ezequias já curado, e agora ele simplesmente pega aqueles embaixadores e mostra todo o seu reino, os seus tesouros, mostra tudo que tem, exatamente como Israel fez para as nações, mostrando tudo que tinha, e ao mesmo tempo dando as costas para a grande operação que Deus havia feito. Aí chegamos onde eu gostaria de chegar. E desculpa ter pulado a primeira parte, mas numa palavra pequena como é necessário ser assim pelo vídeo, não dá para abordarmos a riqueza do livro deste homem de Deus, poeta, literário, filósofo, teólogo e principalmente profeta de Deus, chamado Isaías. Por que os historiadores, os estudiosos, entendem que houveram pelo menos 2 autores do livro? Porque aqui no capítulo 40, parece que muda totalmente a fala. Parece que muda totalmente a revelação. Parece que muda totalmente a visão e o palavreado. Só uma coisa não muda. Ele continua chamando nos 66 capítulos o Senhor do Santo de Israel. O Santo de Israel. O Santo de Israel. Esse é o tema principal que ele coloca em todos os momentos da sua direção a Deus, quando ele pode trazer Deus para os homens. O capítulo 40 é como se nós estivéssemos entrando agora. Lemos da analogia que nós estamos fazendo da Bíblia em miniatura. Bíblia 66 livros, o livro de Isaías 66 capítulos, o Velho Testamento 39 capítulos, o Novo 39 livros, os 39 primeiros capítulos de Isaías, agora o Novo Testamento 27 livros,
Nós vamos começar agora no capítulo 40, vamos até o 66, os 27 livros. Como se estivéssemos entrando no Novo Testamento. E ver como muda a forma como Isaías se dirige nas suas profecias. Capítulo 40. Ele começa a falar do livramento prometido ao povo de Israel. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe, que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Ele já começa a falar como se ele estivesse se dirigindo a um povo no tempo em que Jesus já é presente. E ele começa a trazer uma palavra que realmente nos deixa sair do chão, nos faz realmente ficar com o nosso coração apertado pela graça do Senhor revelada em cada palavra, em cada letra, em cada vírgula, em cada frase, em cada versículo, em cada capítulo desses 27 capítulos em que o Senhor começa a usar Isaías de uma forma diferente. No versículo de número 8 do capítulo 40 ele diz: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Ele está dizendo, Deus elegeu um povo e Deus não se esqueceu disso. Embora o reino do norte, no seu desvario, acabasse ficando subjugado pelo reino assírio e jamais voltasse. Até hoje, não voltou o reino do norte. Samaria tinha dificuldade de ser aceita pelos homens do reino do sul, porque Samaria foi desterrada e foi povoada com povos de outras pátrias, de outras etnias. O povo judeu foi levado de lá, cativo para fora e jamais voltou. Diferente do reino do sul, que houve ordem da parte de Deus, e o profeta Isaías aqui coloca essa ordem, que retornassem para Jerusalém. Nós vimos Esdras, nós vimos Neemias, nós vimos a reedificação dos muros, nós vimos realmente o povo voltando do cativeiro babilônico para a sua casa, para Jerusalém, reedificando, relendo através do ministério de Josias, relendo as leis, relendo as escrituras. O avivamento caiu sobre o seu povo. O profeta Isaías participa de muitas dessas bênçãos. E olha como ele continua colocando aqui. Tu, anunciador de boas novas, verso 9, capítulo 40, a Sião. Quando se fala em Sião, Sião é um monte onde era identificado como sendo o monte onde o Senhor falava em Jerusalém. Quando se fala em Sião, está se falando em Jerusalém. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e diz à cidade de Judá, eis que aqui está o vosso Deus. É o profeta messiânico, ele coloca na realidade assim no centro da sua palavra profética dada por Deus àquele povo, uma esperança, quando o Messias vier, não haverá cativeiro. O apóstolo Paulo nos diz que Jesus subindo aos céus levou cativo todo o cativeiro e deu dons aos homens. Hoje o Espírito Santo norteia as nossas vidas. O profeta Isaías começa a anunciar isso, como se estivéssemos entrando nos evangelhos sinóticos e no evangelho de João e na história da igreja no livro de Atos e nas epístolas paulinas e nas epístolas gerais, até chegarmos ao livro da Revelação. Eis que o Senhor Jeová virá como forte e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. E esse texto, aquele texto, capítulo 40, que nos faz lembrar toda a história das profecias e promessas de Deus. Verso 28, não sabes? É emocionante ler esse texto, me desculpe, mas eu não consigo meditar nessas palavras sem ver Jesus, sem sentir Jesus, sem viver Jesus. Olha o texto, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa,
nem se fatiga. Não há esquadrinhação no seu entendimento. O que ele está dizendo aqui? Embora todo o pecado que houvesse sido cometido pelos dois reinos, o Senhor não se cansou. O Senhor não se fatigou. O Senhor não desistiu. O Senhor continuou dizendo: da semente da mulher nascerá um, que esmagará a cabeça da serpente. Aleluia. Isaías deixa claro aqui que o cumprimento está vindo. Ele dá vigor ao cansado, multiplica as forças. E vamos para frente, porque não dá. Simplesmente não dá para nós podermos fazer toda a análise. Capítulo 41. Ele continua dizendo do braço forte do Senhor, de Jeová como o único Deus. E ele mostra para nós a confiança. E eu vou nem ler nenhum versículo do capítulo 41 por causa do tempo. 42 é um dos textos poéticos e proféticos mais lindos a respeito de Jesus. Olha o que ele diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Olha o 2, é para você, é para mim, é para nós. Igreja, corpo do Senhor, não clamará, nem se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Verso 3, sinta aí o Senhor te acalentando. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, em verdade produzirá o juízo. Isaías está dizendo assim, tantas e tantas vezes, o povo se sente enfraquecido, querendo viver pela sua própria força, mas existe uma força maior que a força do Messias, a força do poderoso Jeová, a força do poderoso leão da tribo de Judá, a força daquele que veio para ser o nosso remidor. E o que ele fala aqui, não existe nenhum jeito do homem ser lançado para lá. Ele não despreza a cana quebrada, não importa a tua situação. Olha que profecia linda. Quando o Messias vier, ele diz: ide pregar o evangelho a toda criatura, o que for batizado, que crer e for batizado será salvo. Capítulo 1 de João, verso 12, a todos quantos crerem serão dados ser filhos de Deus, serão chamados filhos de Deus, a saber, os que creem, não é? E ele continua, verso 6, estou pulando um pouquinho: eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei, te darei para o conserto do povo e para a luz dos gentios. Olha a palavra começando. A partir do capítulo 40, ele não fala mais para Judá, ele não fala mais somente para Israel, ele passa a falar agora para as nações. Ele profetizou o castigo das nações, tal qual o Velho Testamento profetizou, e agora ele começa a falar de um novo povo, os gentios. Ele começa a falar do Brasil, ele começa a falar das novas terras. Quando ele fala aqui das nações das águas, ele está dizendo o seguinte: as nações distantes. Ele começa a realmente mostrar o que é o Evangelho. E aí, por isso que eu queria correr para chegar no 39, para começarmos o 40. E aí ele continua no capítulo, o capítulo 42, ele é lindo, ele fala a partir do verso 10, cantai ao Senhor um cântico novo, seu louvor desde o fim da terra, vós que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitantes. Ele tá vendo os gentios, ele está chegando e abraçando realmente o novo povo, a igreja. Todo o Velho Testamento era voltado para o povo de Deus, para as tribos de Israel, mas ele agora aqui, numa antevisão do que será o trabalho do Senhor após a cruz, ele começa a dizer que a palavra do Senhor, do Messias, haveria de chegar também às nações. E aí nos encontramos nós. O verso 22 do capítulo 42 diz assim: mas este é um povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres, são postos por presa e ninguém há que os livre por despojo, e ninguém diz restitui. Por isso que Jesus precisou vir, para tomar das mãos o diabo. A Bíblia diz que realmente ele veio porque ele precisava saquear o inimigo para fazer-nos participantes daquilo que Deus fez por nós. E vamos agora fazer uma sinopse muito rápida aqui. Ai, Deus meu.
Não dá tempo, meus irmãos, acabou aqui. O capítulo 43, que fala das nações, que fala das águas, eu vou pulando aqui. Assim diz o Senhor, 44:6, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. No capítulo 43 ainda ele fala das promessas em que Ciro vai ser levantado como rei da Pérsia, vai subjugar a Babilônia, e depois então de 70 semanas, depois de 70 anos, cativeiro de Israel, Ciro vai dar um decreto, e ele profetiza aqui muito antes do reinado de Ciro. Israel vai poder voltar, Judá vai poder voltar para Jerusalém. Aqui é profetizado assim. Então ele dá no capítulo 45, ele passa a falar de Ciro, assim, no capítulo 45, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Deus tem planos, Deus tem formas de trabalhar. Eu vou pular um bocadinho aqui, você dá uma olhadinha na tua casa. Eu vou parar aqui no capítulo 53, porque não tem como não parar. É o capítulo realmente que mostra Jesus no seu sacrifício. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele continua no versículo 6, falando das bênçãos da graça, e eu te oriento para você lê-las todas, e nós vamos dizendo assim, capítulo 54, verso 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Isso aqui é bênção pelo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Tome posse. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. E nós vamos continuando e vamos nos aproximando aqui do finalzinho, vamos nos aproximando, e não adianta continuar falando mais. Tem uma própria palavra no 61 em que Jesus diz, como se fosse a boca dele falando através de Isaías: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. A palavra messiânica, é o próprio Cristo falando na boca do profeta Isaías. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Para nós, Igreja do Senhor, é para você, amado, amada, que está na presença do Senhor. Capítulo 64 vai dizendo para nós assim, versículo de número 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que em ti espera. Esse é o ministério do nosso Senhor Jesus, profetizado pelo profeta Isaías. Ele termina aqui no capítulo 65 e 66. No 65 ele promete ouvir as nossas orações e nos conceder bênçãos. Olha que coisa linda. Foi buscado pelos que não perguntavam por... Fui buscado pelos que porventura não perguntavam por mim. Falando de mim e de você, os gentios que não eram o seu povo. Fui achado por aqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Você vê as epístolas aqui, você vê Atos aqui, você vê os evangelhos aqui, você vê Jesus aqui. Você vê a mão dele estendida dizendo a todo aquele que crê, eu dou o poder de ser chamado meu filho.
Você vê o apóstolo Paulo dizendo: não há judeu, não há grego, não há gentil, não há homem, não há mulher, a todos quantos realmente creem, a palavra de Deus é revelada. Fortuna é o que te dou e misturais o vinho para o teu destino. Versículo de número 11, capítulo 65 e o capítulo 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o meu descanso? Esses dias de pandemia, o reino do Senhor deixa claro para nós: não são paredes, é o teu coração, é o meu coração. Qual foi o término da vida do profeta Isaías? Aqui no capítulo 66, no versículo 15, porque eis que o Senhor virá com fogo, seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Segunda vinda, porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. A palavra dele será: eu conheço as tuas obras, conheço os teus pensamentos. Enfim, é um livro totalmente revelador. Estava encerrando dizendo: qual foi o fim do profeta Isaías? O profeta Isaías, que ele serviu a 4 reis. E veio, depois de Ezequias, um filho dele chamado Manassés, um rei terrível. Manassés não andou segundo os caminhos do Senhor, se irritou muito porque o profeta Isaías deixava claro a mão de Deus sobre o povo de Judá. E o que ele fez? Ele manda serrar o profeta Isaías ao meio. Isso é o que a história diz da biografia de Isaías. Nem sempre o que conta para nós é o lado de cá da eternidade. A palavra de Deus é clara. O apóstolo Paulo nos diz: os que esperam em Cristo só nessa vida são os mais miseráveis de todos os homens. Nós esperamos no Senhor aqui com vida vitoriosa e no porvir com vida triunfante, para gozarmos com o Senhor e vivermos com Ele para sempre. Gostaria de falar um bocadinho mais, mas certamente o Espírito Santo falará mais a você. O livro do profeta Isaías é um livro precioso, precisa ser lido, relido, lido, relido. Aproveite, tem mananciais de águas para a tua vida. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Uma alegria muito grande falar com você. Meu nome é João Gouveia, sou pastor da igreja Brasil para Cristo, em Vila Maria. A paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe e guarde. Vamos juntos? Vamos nos abençoar? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão com o Espírito Santo e as suas consolações sejam sobre a tua vida, como são sobre a minha vida hoje e para sempre.